Na área de caracterização de materiais nanoestruturados, a professora doutora Celi sabe bem explicar. Professora, o que vem a ser esse tipo de ciência que a professora desenvolve? Bem, eu trabalho, né, na caracterização, mais especificamente na caracterização espectroscópica, né, que se baseia, então, no estudo, né, da interação da luz com a matéria. Então, através desse estudo, né, da investigação dessa interação da luz com a matéria, nós podemos caracterizar estrutura ou ambiente químico desses materiais. Como que se dá isso? A luz caracterizando o material. Percebemos que a emissão foi feita, a luz foi direcionada e, logicamente, no retorno dessa luz é que vai se fazer a caracterização, podemos assim dizer? Isso. Então, o estudo da emissão de luz, né, é um dos tipos de caracterização espectroscópica, né? Então, nós podemos estudar essa luz emitida pelo material e tem informações sobre a estrutura química, né? Mas nós também podemos estudar outros tipos de fenômenos envolvendo a luz, né? Por exemplo, a absorção de luz. Então, quando um material absorve a luz, né, então, aquele comprimento de onda ou aquela cor, né, que está sendo absorvida pelo material também nos dá informações sobre a estrutura, a natureza química desse material, né? Além disso, nós podemos estudar também, né, investigar o fenômeno de espalhamento, né? Então, o fenômeno de espalhamento, tanto o espalhamento elástico, né, quando a luz que é espalhada ela tem a mesma energia do que a luz incidente, né, ou um espalhamento de luz inelástico, onde há perda de energia durante a interação da luz com a matéria, né? Então, basicamente, a gente pode estudar a emissão, a absorção e o espalhamento de luz, né? E cada um desses fenômenos vão dar informações diferentes sobre a estrutura do material. Se nós tivéssemos que exemplificar, através desse tipo de procedimento, a caracterização de um material, se pudéssemos exemplificar através de um ensaio laboratorial que já, porventura, tenha sido feito, de que forma a professora nos explicaria a caracterização de um material? Tá, então, uma caracterização completa, né, espectroscópica, seria usando por exemplo, esses três tipos de interações. Então, a gente poderia, por exemplo, estudar a absorção de luz. Então, por exemplo, um material colorido, né, ele é colorido porque ele está absorvendo, né, um certo comprimento de onda, uma certa cor de radiação. Então, por exemplo, se a gente tem um material que ele é azul, né, na verdade, a gente tem essa cor azul porque ele está absorvendo a sua cor complementar, o vermelho, né? Então, na prática, o que nós fazemos é registrar, né, quais são os comprimentos de onda, quais as cores esse material absorve, e aí nós temos uma ideia da estrutura, né, porque cada tipo de estrutura química, né, de como esses átomos estão arranjados numa molécula, num cristal, vão resultar em absorções diferentes, né, vão absorver luz diferentes e, consequentemente, o material vai ter uma cor diferente, né? Isso falando no visível, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na radiação que não é no visível, por exemplo, o infravermelho. Então, a radiação no infravermelho, a gente pode pensar na forma de calor, né? Então, quando a molécula absorve essa radiação no infravermelho, né, a gente tem a excitação dos movimentos vibracionais, então a vibração dos átomos nas moléculas, né, e cada vibração, né, tem um comprimento de onda específico. Então, se nós detectarmos quais esses comprimentos de ondas que estão sendo absorvidos, nós conseguimos ter informações sobre os tipos de ligação química e a estrutura química do material. Com tanta especificidade, com tanta ciência envolvida, lógico, isso precisa de um instrumental, precisa de um equipamento para se fazer isso. A professora poderia nos explicar qual tipo de equipamento hoje é utilizado nesse tipo de pesquisa e a forma como eles são utilizados? Então, são vários equipamentos que nós podemos utilizar nessa caracterização espectroscópica, né? E cada equipamento ele é direcionado para um desses fenômenos. Então, nós temos, por exemplo, fluorímetros, né, que vão medir a emissão
da luz. Então, você tem um equipamento que você tem uma fonte de luz que vai excitar a sua molécula, né, sua amostra, e aí a luz que é emitida, né, ela vai ser analisada, então, por esse equipamento, né? Nós temos também equipamentos de absorção, que são também equipamentos onde nós temos uma fonte de luz, né? Então, essa luz ela é direcionada até a amostra, e aí nós medimos a luz que atravessa a amostra, né? Então, a diferença, né, entre a luz que está chegando na amostra e a luz que passa através da amostra é o resultado, né, essa diferença é o que foi absorvido pela amostra. Então, nós podemos saber como que a luz foi absorvida pela amostra comparando essas duas radiações, né, a incidente e a que passou pela amostra. E ainda, né, por exemplo, para estudar espalhamento inelástico, que no caso seria, por exemplo, o espalhamento Raman, né, nós temos equipamentos onde nós utilizamos um laser, né, como a radiação incidente, né, a radiação excitante da amostra, e aí nós coletamos a radiação espalhada. Tá? Então, essa radiação espalhada que vai dar informação sobre a estrutura do material ou da sua amostra. Agora, professora, quem nos assiste pergunta, puxa vida, aplicação de tudo isso, como chega com tanta ciência, tantos equipamentos envolvidos, os cientistas desenvolvendo várias linhas de pesquisas, de que forma isso chega ao cidadão comum, a pessoa que assiste esse programa e pode-se dizer, a ciência existe, mas de que forma ela está presente na minha vida? Então, todos os resultados, né, que nós obtivemos com essas caracterizações, né, eles são usados para um entendimento, né, de como que é a estrutura desses materiais, né? E se a gente conseguir relacionar a estrutura desses materiais com as propriedades, então, se eu quero um material mais rígido, ou um material que seja colorido, ou um material maleável, né, material condutor ou isolante. Então, relacionando resultados de estrutura e propriedade, nós conseguimos entender esses materiais e aí tentar projetar ou desenhar novos materiais a partir desse conhecimento. Né? Então, a gente consegue produzir novos materiais com propriedades desejadas, seria um design de novos materiais.